Olá, vamos lá. Lembrando que a gente estava estudando a Rússia pré-revolucionária. A gente está tentando entender como a Rússia se organizava e o que aconteceu até 1917, que explique o fato da Rússia ter sido o primeiro país a fazer uma revolução que instaurou um regime socialista. Como é que era a Rússia? O que foi que aconteceu? É isso que a gente está vendo desde a semana passada. Lembram? Mostrei para vocês que a Rússia era um país de dimensões continentais, maior país do mundo na época, mas que era bastante isolado. A religião predominante, a ortodoxa russa, que tem uma contagem aí de tempo diferente da nossa, segue o calendário juliano, e que a Rússia tinha 22 milhões de quilômetros quadrados, então gigantesca, cerca de 160 milhões de habitantes. É uma economia agrária, mas que começa a se industrializar no final do século XIX. Uma industrialização que é dirigida pelo próprio Estado, que usa o capital estrangeiro, então França e Inglaterra, principalmente a França, vão investir pesado nessa industrialização e então vão ser criadas empresas, indústrias de grande porte, indústrias que em geral reúnem aí, no mínimo 1.000 funcionários e concentradas. Então você tem cidades industrializadas, não é uma indústria espalhada pelo país inteiro. E os principais centros industrializados serão Kiev, Moscou e São Petersburgo. São Petersburgo é a capital do Império Russo, que depois vai ser chamada de Petrogrado. A sociedade, a maioria das pessoas é pobre, trabalhador. Camponeses, mais de 80% da população, operários 6%. Temos uma burguesia muito fraca, surgida recentemente com o início da industrialização, uma aristocracia e um clero que são os proprietários das terras e são a minoria da população, mas que detêm o poder econômico. A organização política. Vimos que a Rússia é uma monarquia absolutista. Uma monarquia que não tem constituição, cujo parlamento não tem poder nenhum, não tem nenhuma participação, e, portanto, temos um imperador que detém todo o poder nas suas mãos. Sendo que, no caso russo, o imperador é chamado de czar. E que czar vem de César, o antigo Césares do Império Romano. O czar é autoritário, absolutamente autoritário, e não pretende abrir mão desse poder. Eu mostrei para vocês também que no final do século XIX vai ser criado um partido político, o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido político, em 1903, vai sofrer uma ruptura. Dois grupos que defendem propostas diferentes vão surgir. Os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques são liderados por Martov, os bolcheviques são liderados por Vladimir Lenin. E eles têm propostas um pouquinho diferentes e que vocês vão precisar conhecer, têm que saber. Mencheviques, uma revolução em 2 etapas. Que etapas são essas? A primeira é burguesa. Então, fim do czarismo, fim da monarquia absolutista e a burguesia no poder. A burguesia no poder seria um país mais democrático, com constituição, com parlamento, poder político nas mãos da burguesia. Essa burguesia, então, seria responsável pelo desenvolvimento econômico da Rússia, dentro dos padrões capitalistas. E, quando essa economia estivesse bem desenvolvida, aí sim, através de reformas graduais, o socialismo seria implantado. Mas isso no futuro. No momento, apenas um movimento que levasse a burguesia ao poder, a fim de desenvolver o capitalismo. Então, primeira etapa capitalista, segunda etapa o socialismo.
Já os bolcheviques acreditam que esse não é o caminho ideal. Eles acreditam que sim, a monarquia absolutista precisa acabar. É uma coisa anacrônica, superada em toda a Europa Ocidental, algo atrasado. Isso precisa ser superado. O czar precisa ser retirado do poder. E, no seu lugar, devem ser colocados os trabalhadores. Como fazer isso? Através de uma revolução. Uma revolução que vai instaurar o socialismo na Rússia, através do poder conquistado pelos trabalhadores. Ou seja, gente, mencheviques e bolcheviques concordam em uma proposta. É preciso acabar com o regime czarista. É preciso acabar com o absolutismo monárquico que ainda resiste na Rússia. Porém, o que colocar no lugar? Para os mencheviques, a burguesia. Para os bolcheviques, os trabalhadores. Para os mencheviques, deveria ser a burguesia deveria assumir o poder e deveria desenvolver o capitalismo. Para os bolcheviques, não. Os bolcheviques acreditam que os trabalhadores seriam capazes de desenvolver a economia e, ao mesmo tempo, promover uma distribuição dessa riqueza mais justa, mais equilibrada e que trouxesse dignidade ao conjunto da sociedade. Os mencheviques até consideram que isso é necessário, mas num futuro distante. Eles acreditavam que, primeiro, era necessário fazer com que a Rússia se tornasse uma economia capitalista mais rica. E dessa forma aí, no futuro, sim, existisse riqueza suficiente, recursos em quantidades suficientes para que pudesse haver uma distribuição que garantisse a dignidade para todos os russos. Então, são propostas distintas e que vão entrar em choque lá na frente, em 1917. Ainda estudando aí a Rússia pré-revolucionária, acontecem 2 episódios em 1905 que fazem com que a gente acredite que 1905 foi, na verdade, um início de revolução, mas que foi interrompido para ter continuidade lá em 1917. A Rússia sempre olhou para a Ásia, sempre encarou a Ásia como um espaço sobre o qual ela, a Rússia, deveria se expandir. E aí, então, a Rússia, em fins do século XIX, passa a expandir seus domínios pelo Oriente, visando principalmente ocupar territórios chineses. Porém, nesse processo de expansão pelo Oriente, a Rússia vai se deparar com o Japão. O Japão, no final do século XIX, também está se industrializando e começa a enfrentar dificuldades com relação a ter acesso a matérias-primas, buscar novas oportunidades de investimento e novos mercados consumidores para os seus produtos industrializados. Portanto, o Japão também passa a se tornar um país com uma política de expansão territorial. O Japão também tem a intenção de ocupar territórios para buscar matéria-prima e para fazer com que as pessoas que vivem nesses territórios consumam os produtos industrializados pelo Japão. Então, Rússia e Japão acabam se enfrentando porque ambos desejam ocupar a Manchúria, a região da Manchúria. O resultado, em 1904, foi uma guerra, a Guerra Russo-Japonesa. E essa guerra foi vencida rapidamente pelos japoneses. Essa vitória muito rápida dos japoneses fez com que os russos
percebessem o quanto eles estavam atrasados tecnologicamente. Porque o Japão venceu a Rússia porque ele usou tecnologia. Ele usou armas modernas, produzidas por eles. Técnicas modernas, equipamentos modernos. E a Rússia, muito tradicionalista, atrasada, acreditava que para vencer uma guerra bastava ter um exército grande. E esse exército tinha que ser composto por homens corajosos. Ora, isso podia até dar certo no século XIX, lá no início do século XIX. Mas 100 anos depois, isso não faz mais sentido. Os países industrializados estão incorporando tecnologias à indústria bélica. E foi justamente por isso que o Japão venceu. Um Japão com forças armadas modernas, bem treinadas, arrojadas, que se viram diante de um exército não treinado, mal armado, que se baseava em cavalaria e que perde essa guerra em cerca de 3 meses. Foi humilhante, aumentou a insatisfação popular e passou a comprometer a autoridade de Nicolau II, o czar, o imperador da Rússia. Compromete a autoridade do czar porque o povo russo começa a se perguntar se o czar não tinha conhecimento do quanto o seu exército e a sua marinha eram frágeis. E se ele tinha esse conhecimento que ele deveria ter, por que, mesmo assim, ele insistiu em expor essa fragilidade diante de um exército tão bem armado, tão bem treinado quanto o japonês? Então, a autoridade do czar começa a ficar comprometida e o povo está bastante insatisfeito. Coloquei aqui para vocês 2 mapas. Esse aqui mostra o Japão em vermelho e aqui é a região da Manchúria, alvo da ambição do Japão e também aqui já está a União Soviética, né? A União Soviética ainda não existe nesse momento pré-revolucionário, a União Soviética só vai ser criada em 1922. Mas, de qualquer maneira, isso aqui faz parte do Império Russo. Essa região aqui corresponde a esta que está enquadrada nesse mapa maior. E aqui sim vocês veem o Império Russo em toda a sua grandeza. E o Domingo Sangrento. Em janeiro de 1905, em São Petersburgo, a capital do Império Russo, onde vivia o czar, 200.000 pessoas organizaram uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno, residência do czar, para entregar uma petição, um documento que continha um conjunto de reivindicações. Gente, é um domingo, é em janeiro, a Rússia é muito fria e essas pessoas são pessoas humildes, são trabalhadores. E como é domingo, muitos estão de folga, juntam sua família, crianças, algumas pessoas idosas, mulheres, que juntos vão lá na frente da residência do czar fazer um pedido, entregar uma petição. O que diz essa petição? Essa petição solicita a eleição de uma Assembleia Constituinte, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, a fixação de um salário mínimo para os trabalhadores. Portanto, são reivindicações trabalhistas de que haja alguma proteção legal aos trabalhadores, que eles não sejam tão explorados nas fábricas. Mas é também um pedido que inclui alguns aspectos relativos à política, né, que questionam o absolutismo do rei, do imperador.
o absolutismo monárquico já não existe mais em todo o continente europeu. E então estas pessoas vão fazer reivindicações trabalhistas, mas também solicitar que a organização política da Rússia passe por uma modernização, escrevendo uma constituição. Essa manifestação foi massacrada pelas tropas do czar. As tropas do czar, que faziam a segurança do Palácio de Inverno que vocês têm aqui, simplesmente pegaram as armas e atiraram na direção dos manifestantes, a queima-roupa. É importante que se diga que estas cerca de 200.000 pessoas não ofereciam nenhum tipo de risco ao czar, à sua família e todos os moradores desse palácio. Essas pessoas estavam desarmadas. A única coisa que elas desejavam era fazer chegar às mãos do czar essa petição. Portanto, atirar a queima-roupa em pessoas que não representam um risco a ninguém é um crime. É um abuso de poder. Essa manifestação, então, tendo sido massacrada pelas tropas do czar, acabou tendo como consequência a eclosão de vários protestos, greves, manifestações e revoltas, como a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, dos maiores navios de guerra da Marinha Russa, que acabou sofrendo um motim, ou seja, as autoridades dentro desse navio acabaram presas e os marinheiros assumiram o controle do navio. E o detalhe é que em cada porto que esse navio parava, ele recebia, os marinheiros, recebiam o apoio dos populares, que iam até o porto parabenizá-los, levar comida, assistência e dar o seu apoio. O povo russo começa a ficar muito decepcionado com relação ao czar. O czar era visto como um homem muito poderoso, como realmente era, mas um protetor do povo russo. Durante séculos, o czar foi visto pelos súditos como uma espécie de pai, aquele que cuida da sociedade, aquele que cuida das pessoas, que quer o melhor para o seu povo. E se ainda existia alguém que pensava dessa mesma maneira no início do século XX, com o Domingo Sangrento, essas pessoas começam a duvidar se realmente o czar quer o bem-estar, quer a felicidade, quer a dignidade do seu povo, dos seus súditos. A partir do Domingo Sangrento, e a gente não sabe quantas pessoas foram atingidas, não se tem os números oficiais, as fontes divergem muito acerca desses números, mas o certo é que a neve que cobria toda aquela área ali em torno do Palácio de Inverno ficou manchada pelo sangue dos trabalhadores russos. A revolta, a decepção diante do czarismo tem início com a Guerra Russo-Japonesa e o Domingo Sangrento. Esses são os fatos que marcam o que a gente costuma chamar de o fim da ilusão, o fim da ingenuidade. As pessoas não são mais ingênuas diante desses fatos. E aquela crença de que o czar é bom, aquela crença de que o czar é como se fosse o pai dos russos, essa crença vai ficando cada vez mais esvaziada diante dos fatos. Fatos como a Guerra Russo-Japonesa e o Domingo Sangrento. Só aproveitando aqui rapidinho, gente, Palácio de Inverno, que era a residência do czar, hoje é o maior museu do mundo, chamado Hermitage. Na próxima aula, a gente vai dar prosseguimento à contestação, a esse início de contestação do regime.